Boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus te alcance onde quer que você esteja. Hoje, 14/3/2021, a Igreja Batista da Liberdade, através do canal do YouTube, transmite até você o culto de gratidão a Deus pela vida do nosso querido e amado irmão Nilson. Vocês que nos acompanharam ou acompanham, sabem o quanto nós oramos e suplicamos pela vida do nosso irmão. Pois bem, no último dia, 11/3, às 13 horas, devido a complicações do Covid, o Senhor nosso Deus decidiu transferi-lo para a glória celestial. Ele foi ao encontro do Pai Celestial, está agora nas moradas eternas. Nós estamos entristecidos, vivendo um luto, mas não é por isso que nós paramos. Na verdade, este culto de hoje, nós estamos homenageando a memória, o legado do nosso irmão Nilson, que se foi, e também estamos proclamando a palavra do Evangelho de Jesus Cristo. Conhecendo o irmão Nilson em 2011, posso identificar para vocês algumas palavras que marcaram a nossa amizade e que marcam a história desta igreja. Palavras como receptividade, fé, comunhão, compromisso, amor pelos trabalhos do Senhor. E por que não dizer alegria? Sorriso largo que contagiava todos ao seu redor. E suas brincadeiras. Esse era o nosso querido e amado irmão Nilson. Em Provérbios 18, 24, 17 e 17, 27 ao 9, 16 ao 9, Lucas 16 e 9 diz assim: quem tem muitos amigos podem chegar à ruína, mas existe amigo mais chegado que um irmão. O amigo ama em todos os momentos, é o irmão na adversidade. Perfume e incenso trazem alegria ao coração. Do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. Por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ó Deus, um coração puro E renova um espírito inabalável. Não retire de nós, Senhor. Não retire de nós o teu espírito. Não retire de nós o teu espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás.
ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Me renova, um espírito inabalável. Não retire de nós, Senhor. Não retire de nós o teu espírito. Não retire de nós o teu espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Nilson José de Andrade Júnior nasceu em 19/6/1985. Filho de Dona Marilene e do senhor Nilson Andrade, já em memória, chega na Igreja Batista da Liberdade em 1999, com 14 anos de idade, onde participava das atividades dos embaixadores do rei. Irmão Nilson foi secretário da igreja, fez parte da diretoria executiva da juventude e dos adolescentes batistas de Roraima. Foi auxiliar e conselheiro das organizações embaixadores do rei da Igreja Batista da Liberdade, professor de escola bíblica dominical. Seu melhor momento ficou marcado nas organizações embaixadores do rei. Sou
esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar pra viver no lar. Cantarei com aqueles que foram estrangeiros como eu e você, mas viveram com fé na promessa e venceram o mundo também. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar pra viver no lar. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar pra viver no lar. Boa noite, irmãos, graça e paz. Venho aqui em nome dos embaixadores do Rei dar uma pequena palavra sobre o que o Nilson foi, o que ele fez para essa organização, sobre sua trajetória aqui conosco. Sem dúvida, o Nilson se encaixava perfeitamente no conceito de embaixador do Rei, que é aquele que representa o reino de Deus aqui na Terra. E desde seu primeiro momento aqui nessa organização, no qual ele chegou ainda criança, ele amou essa organização de todo o coração. Ele se dedicou a ela e, através do seu trabalho, muitas e muitas vidas, muitos e muitos garotos conheceram a Jesus, conheceram os caminhos do Senhor. E hoje o Nilson, sem dúvida, é responsável pelo crescimento e desenvolvimento dessa organização, para que ela seja o que é hoje, faça o trabalho que ela faz hoje. O Nilson, ele não era apenas um conselheiro, ele não era apenas um líder dentro dessa organização, mas ele era um amigo de todas as horas. Aquele no qual nós podemos dizer que é um amigo mais chegado que um irmão. E ele se importava com cada menino, e isso ia além dos meninos. Ele se importava com cada líder, amava cada um daquele jeito que era só dele. De marcar encontros com a gente, de promover a união entre todos nós, de fazer, porque entendia que isso fazia parte do trabalho de Deus, da obra de Deus, e entendia que esse era o plano de Deus para essa organização e para a vida de cada um de nós. Então o Nilson, sim, com essa camisa aqui, que nós vestimos com muito orgulho, e sim, é um grande espelho para cada embaixador, especialmente para mim. Foi um grande espelho, me ensinou muito a ser a pessoa que eu sou hoje, o líder que eu sou hoje, o embaixador que eu sou hoje. Eu devo muito ao Nilson. E o Nilson hoje está no reino, está naquele reino que nós pregamos, está junto ao Pai. E nós somos muito gratos a Deus por ter permitido que o Nilson estivesse conosco e fizesse o que foi feito. O Nilson foi um grande instrumento nas mãos de Deus através dessa organização. É isso, irmãos. Muito obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe a todos. Pronto, irmãos. Boa noite. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre aquele nosso irmão, nosso querido irmão Nilson. E como eu falo para vocês, realmente é o meu irmão, né? Hoje está nos braços do Senhor. E o Nilson marcou a vida de todo mundo, né? Todos os irmãos que estão aí, todos vocês sabem. Todo mundo tem uma historinha, tem um pedacinho de alguma coisa que ele fez, que ele acompanhou. Acho que não tem é muito difícil achar algum irmão que não tenha um pedaço da sua vida acrescentada ou mudada pela participação do irmão Nilson. É triste o irmão tão longe da gente, né? Mas a gente se alegra sabendo que ele está com o Senhor. Ele sempre foi meu irmãozão. Eu estou filmando aqui com essa bananeirazinha aqui no fundo, que vocês estão vendo.
que ele que deu, foi o último presentinho que ele deu aqui pra gente, aqui em casa. Foi um presente para as minhas filhas, né? Que ele deu uma plantinha. Falei, Nilson, Diego, eu vou te dar aí uma bandeira pra gente provar ela, dar uns cachos bonitos, grandes. E agora ele tava plantando muita coisa, fez horta na casa dele, botou na caixeira e me deu essa bananeira aqui. E eu não, até ultimamente não tenho me expressado muito sobre isso nas redes sociais. Tem muita coisa que às vezes eu fico olhando a foto, lembrando. Mas eu acho que eu não tenho muito o que falar dele porque tem tanta coisa particular, né? É tão longo a história que eu tive. O Nilson, eu conheço ele desde os meus 12 anos de idade. Foi ele que me levou para a igreja, foi ele que me levou para Cristo, né? Desde criança. E a vida dele, a nossa vida é sempre junto, desde criança até agora, é ser padrinho de casamento dele, como ele foi o padrinho de casamento de todo mundo. É isso que eu tenho para falar do meu amigo. Oi, boa noite. O que falar do meu irmão Nilson? Para mim, o Nilson só deixou coisas maravilhosas e abençoadas por Deus. Nilson, para mim, foi um anjo que Deus colocou na minha vida aí, aqui para passar esse tempo comigo aqui, na minha família, aqui na terra com os irmãos. Lembro do primeiro dia que eles chegaram na igreja, ele, um rapaz ainda muito tímido, mas que a gente foi buscar ele no bairro do Buriti para levar ele para a igreja através do futebol. E no dia que ele chegou ali, eu já foi amor à primeira vista. Já comecei a amar aquele menino desde quando ele chegou na igreja. Quantas lutas tivemos junto para ir convidar ele para o futebol. Ele, Diego, Rony, Gils, Max, Tom. E isso foi uma bênção que Deus colocou na minha vida, na vida de muita gente na Igreja da Liberdade aí. Hoje é muito difícil falar nisso, porque as qualidades são muitas qualidades. Eu só tenho a agradecer a Deus por ter colocado esse anjo aí na nossa vida, vida de minha família, da Igreja Batista da Liberdade. Mas eu sei que um dia nós estaremos juntos. Tá? Eu tenho que declarar o meu amor, sempre todo mundo sabe que o Nilson era como se fosse um filho que eu não tive, mas que aprendi a amar desde o primeiro dia que o vi. E que vai fazer muita falta, mas fico feliz e agradecido a Deus por esse tempo que passou conosco, o Nilson. Muito, muito bom, muito maravilhoso esse momento. Eu sei que um dia nós vamos estar na glória junto com ele, mas só tenho que deixar aqui minha palavra de agradecimento a Deus por ter colocado o Nilson na minha vida, de minha família também e na embaixada. Obrigado. O privilégio de conhecer o Nilson ainda na adolescência, e Deus foi bondoso comigo quando apresentou ele a mim. Eu tive o privilégio de contribuir na sua formação e fiquei muito orgulhoso no homem que ele se tornou. Então, o Nilson ficará eternamente na minha memória e com certeza eu aprendi muito com ele, e que Deus possa confortar sua família neste momento de dor. Bom, falar do Nilson, o Negão, é bem fácil, né? É um cara que sempre trouxe alegria, o companheirismo, tanto para mim, né, como para a vida das pessoas que ele sempre rodeava. As duas palavras mesmo que marcam o Nilson são a amizade, que era um cara que a gente sempre podia contar, e a alegria dele, porque a alegria dele realmente cativava todo mundo que estava perto dele. Bom, falar do Nilson numa situação dessa é um tanto quanto complicado, né? Porque ao mesmo tempo que vem a tristeza no coração, é impossível não lembrar dele sem dar um sorriso, né? Sem dar uma risada. Era um cara sensacional, como todo mundo conhecia. Nós tivemos vários momentos bons, viajamos, fizemos várias coisas juntos. E ele teve comigo também em momentos difíceis da minha vida, que foi a partida do meu pai, né? Ele me apoiou muito, eu e minha família. Então eu sou muito grato a ele também por causa disso. Como na Bíblia diz, né, que existem amigos que são mais chegados que irmãos, o Nilson era esse cara pra mim. Ainda lembro na semana que ele sentiu os primeiros sintomas, que a gente tinha combinado de se encontrar para poder fazer o projeto da casa dele, né? E eu tava feliz por fazer parte desse sonho dele. E a partir desse dia, como ele teve sintomas, a gente não se encontrou. Eu já não falei mais com ele,
E logo em seguida ele foi internado e aconteceu tudo o que aconteceu, né? Foi tão rápido que é difícil até de cair a ficha. Ainda não caiu. E eu só queria dizer que eu sou muito grato pela vida dele, porque ele foi um cara sensacional para mim, e para onde quer que eu for, eu vou levar ele no meu coração. Se ele pudesse ouvir, só queria dizer que eu amo muito ele e que muito obrigado por ter feito parte da minha vida. A graça e a paz, Igreja Batista da Liberdade. Estamos aqui reunidos como família em Salvador, a mais de 5.000 quilômetros, mas unidos em oração, porque oração não conhece limites, não conhece fronteiras. Eu gostaria de orar junto com a igreja nesta noite, pela vida do irmão Nilson, pela gratidão a Deus, pelo tempo que ele passou aqui junto conosco, por este culto. Peço aos irmãos que abaixem as suas cabeças, por favor. Pai, nós te agradecemos e te louvamos, porque o Senhor é Deus acima de todas as coisas. O Senhor é soberano, o Senhor é onipotente, onipresente, onisciente, imutável, eterno. O Senhor é bondoso. Nós te agradecemos e te louvamos porque o Senhor tem nos sustentado até aqui, até neste momento de dor. Nós suplicamos neste culto pelo Senhor, para que o Senhor jogue um bálsamo sobre os nossos corações, para que o Senhor derrame da tua bondade, do teu consolo, do teu conforto, sobre toda a família, sobre a igreja, sobre todos os seus amigos. Recebe o teu filho na glória celestial, Senhor. Muito obrigado por esse tempo que ele passou conosco. Estamos tristes, mas queremos agir como Jó agiu, quando recebeu a notícia de que havia perdido seus filhos, seus empregados, os seus bens. Ele falou: Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Compreendemos, Deus, como diz o Salmo 116, no verso 15, que preciosa é, aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos. Mas também suplicamos ao Senhor o conforto e o consolo que vem do teu Espírito Santo. Toma, Senhor Deus, à frente de tudo que vier acontecer nesta noite, neste culto. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Por ser muito ativo na igreja, irmão Nilson se tornou líder da juventude da Igreja Batista da Liberdade em 2013 e 2014, buscando entrelaçar amizades da juventude BL com os jovens batistas de Roraima. Nilson era amigo de todos da juventude e sempre aberto a conselhos. Buscava dar sempre o seu melhor à frente dos trabalhos do Senhor. Era um amigo muito próximo de todos. Falar do Nilson é falar de alguém muito alegre, falar de alguém companheiro, que não media esforço para ajudar ninguém. Falar de uma pessoa brincalhona, alta astral. Quem o conhecia sabe muito bem disso. Eu lembro que da última vez que eu vi foi na EBD e ele chegou e sentou do meu lado, assim, um pouco distante por causa do distanciamento, né? Falou: e aí, brother? Porque era assim que a gente se chamava. E eu lembro que esses dias a gente conversou muito. Não sei porquê, mas a gente conversou. E eu falei: olha, domingo que vem tem EBD de novo. E a gente riu e a gente foi pra casa. Mas o Nilson era sempre essa pessoa que estava disposto a ajudar, que levantava o astral do ambiente que ele estava. E falando desse lado mais brincalhão dele, eu lembro que nos últimos retiros, se eu não me engano, 2019, tinha uma certa música que estava muito em alta. E depois que acabou o culto, ele lá no canto dele, ele soltou: que retiro foi esse? E esse era o jeito dele, né? Era o jeito de realmente contagiar com a alegria dele todo mundo que estava por volta. E é assim que eu quero lembrar, como eu penso, né? A gente, lembrando dele, a gente não sabe se ri ou se chora. Mas eu agradeço a Deus pela oportunidade de ter convivido com ele e poder chamar ele de amigo. Vou pedir desculpa pelo cenário, mas eu estou no trabalho e eu não poderia deixar de falar algumas coisas em relação ao Nilson. Eu já tentei gravar o vídeo algumas vezes, não consegui, mas resumindo, eu só queria agradecer ao Senhor pela oportunidade de ter dividido tantos momentos com ele. Foram quase 15 anos, né? Foram muitas histórias para contar, graças a Deus, sempre de
de companheirismo, de alegria, de brincadeiras, porque esse era o Nilson, era o jeito dele. Eu só tenho a agradecer por ter tido a oportunidade de estar com ele nos últimos dias, de ter acompanhado, de ter tentado minimizar de alguma forma qualquer coisa ruim. E eu só tenho a agradecer por tudo que eu vivi, por tudo que eu compartilhei com ele. Pedir ao Senhor que nos ajude, que nos dê força, que tire essa dor, que diminua essa dor e nos deixe só com a gratidão de ter conhecido e vivido com Ele. Essa é a vontade do meu coração. Que o Senhor nos ajude e nos faça entender que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, independente da situação. Oi, irmãos, boa noite. Aos nossos amigos, a família do Nilson, que nesse momento está assistindo a esse culto. É muito difícil para mim nesse momento estar gravando esse vídeo. É tudo muito recente, foi tudo muito rápido. Mas eu não poderia deixar de passar aqui e deixar registrado tudo que o Nilson representou na minha vida, na vida do meu marido, na vida da minha família. Desde que nós chegamos nesse estado aqui em Roraima em 2010, depois da minha família que mora aqui, o Nilson foi o primeiro jovem, a primeira pessoa, quando nós chegamos na Igreja Batista da Liberdade, que tentou nos incluir em todas as programações, sempre muito afetuoso, receptivo. Eu não tenho palavras para agradecer, as minhas memórias vêm à tona todo o tempo, relembrando de tudo que nós vivemos. E eu só tenho a agradecer ao Senhor pela vida do Nilson, por tudo que ele representou, porque eu sei como, assim como ele nos recebeu de braços tão abertos, eu sei que ele fez isso com muitas pessoas dentro da Igreja Batista da Liberdade. Eu jamais vou esquecer todo o carinho que ele sempre teve pela minha família, e isso era muito recíproco. Desde que nos conhecemos, quando nós chegamos aqui, nós nos tornamos pessoas muito próximas. O Nilson sempre foi muito preocupado conosco, nunca deixou de conversar com a gente pelo WhatsApp, de se preocupar, de perguntar como nós estávamos. E principalmente nessa pandemia, nós estávamos muito próximos um do outro, sempre conversávamos, sempre presentes na medida do possível. Ele sempre foi muito bem recebido aqui na minha casa e nos entristecemos com a sua partida. Tem sido um momento de muita dor, porque nós o amávamos de verdade. Era nosso irmãozão, mas eu só tenho a agradecer a Deus pela sua vida, por tudo que ele representou aqui. E sempre será uma pessoa muito importante para nós. Nos deixou uma pessoa muito especial, que a nossa amizade com a Yara, tenho certeza que vai ser para sempre. Então, só tenho a agradecer ao Senhor pela vida do nosso amigãozão. Amados irmãos, os trabalhos da igreja não podem parar. Por isso contamos com envio e ofertas e dízimos dos irmãos. Estará aparecendo para os irmãos aqui na tela, logo abaixo, os dados bancários da igreja, agência e conta. Os trabalhos da igreja continuam de pé, contamos com as orações dos irmãos para o sustento desta igreja. E neste momento eu convido os irmãos a entoarem louvores, cânticos ao nome do nosso Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé
e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desistiu, você não se esqueceu, você insistiu, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força E o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Você mudou. você mudou a minha história E fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força E o louvor a Deus. e o levantar das minhas mãos é pra dizer Que te pertenço. a honra, A glória, a força e o louvor a Deus. e o levantar das minhas mãos é pra dizer Que te pertenço, Amém, louvado e engrandecido seja dado ao nosso Deus. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Que o nosso alvo seja a cruz de Jesus. Amém? Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor
Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Da vida, de graça recebi, por sua cruz, Da morte me livrou, da morte me livrou, trouxe minha vida, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou. Impressionante é o seu amor. Que me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu quebrantado por seu amor. receba a nossa adoração, Senhor. Queridos irmãos e amigos, hoje na Igreja Batista da Liberdade estamos agradecendo a Deus pelo tempo de vida que o irmão Nilson esteve entre nós. Chegou na Igreja Batista ainda garoto, através dos embaixadores do Rei, e ali se firmou como cristão, sempre cooperando com a obra do Senhor em vários departamentos, com muita alegria, muitas brincadeiras e um bom relacionamento. Irmãos, quando nós pensamos na nossa própria morte, nós criamos uma feliz expectativa de estarmos com Jesus. Mas quando morre um irmão ou um amigo cristão, nós ficamos tristes, desconsolados, mas com essa tristeza vem também a alegria de sabermos que o irmão partiu para ficar com Cristo. Lá em João, no Evangelho de João, capítulo 11, verso 25, Jesus disse:
Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E é nessa expectativa, nessa esperança que nós cremos de um dia estarmos todos juntos com Cristo. Graça e paz, amados irmãos. Eu quero nesta noite dar a minha palavra de gratidão pela vida do nosso querido irmão Nilson. Eu fiz algumas anotações porque a emoção é muito grande para todos nós nesse momento, apesar de entendermos a vontade do Senhor. Mas eu resolvi anotar para não esquecer, e caso a emoção tome conta do meu coração, eu tenho como continuar nesse agradecimento. A frase "o amigo de todos", para mim, ela sintetiza exatamente como ele era. Ele era amigo da criança ao idoso, do zelador ao pastor. Deixou um exemplo de trabalho cristão para os jovens de seu tempo. Na igreja, ele foi líder dos embaixadores do rei, professor do culto infantil, e que sempre ele dizia que ele era o professor que mais as crianças gostavam. Professor da EBD, foi secretário da igreja, e aqui eu abro um parêntese para dizer que foi o tempo que nós mais nos aproximamos um do outro. Nós trabalhávamos juntos na secretaria da igreja e lá nós aprendíamos tudo, né? Eu aprendi muita coisa com ele. E posso dizer que foi ele que criou o meu primeiro Facebook, né? Naquele tempo, os jovens estavam dominando, né? Essa rede social que estava surgindo e eu não tinha nem noção para onde ia. E ele criou para mim. Mas sempre eu esquecia a minha senha. E ele brincava comigo que da próxima vez que eu esquecesse, ele não ia mais me falar qual era a senha. Então, o que foi que eu fiz? Eu anotei a senha, né, para que eu não pudesse esquecer. Mas algumas vezes ele acessava o bate-papo à noite e quando ele via alguma de nós da MCA, que naquele tempo era MCA, ele dizia: "O que vocês estão fazendo acordadas até essa hora da noite? Vão dormir, MCA." Então, não sei quantas das irmãs são desse tempo, né, participaram dessa brincadeira do nosso querido irmão. Ele também foi líder dos jovens, tanto na igreja como no estado. Ajudou nos acampamentos da nossa igreja, nas viagens missionárias. Eu posso dizer que ele viveu a vida da igreja. E o que me chamava a atenção era que, mesmo ele desenvolvendo todas essas atividades, ele trabalhava sempre com humildade. Ele não precisou de aplausos para fazer a obra do Senhor e ele era submisso à liderança pastoral. E com ele nós ganhamos a famosa frase: "Olha, cuidado com a chai do pastor." Isso ele se referia quando alguém precisava ser chamado a atenção pelo pastor Adailson. Na sua vida familiar, quero destacar o amor, o cuidado, o zelo e a admiração que ele tinha por sua mãe. Sempre percebi que seus esforços em conseguir um emprego melhor era para dar melhor condição de vida para sua mãe, que era o seu orgulho, mas acima de qualquer bem material, ele demonstrava seu amor em atitudes, sempre para dizer o quanto ele a amava e o quanto ela era importante para ele. Fica a saudade, mas a certeza de que a vontade de Deus sempre é a melhor para todos nós. Vamos ouvir a pregação desta noite com o pastor Roberto Paulo. Que o Senhor continue usando, capacitando e pregando mais e mais da palavra do Senhor. Estarei fazendo uma oração neste momento. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por este culto de gratidão pela vida do nosso irmão Nilson. Neste momento intercedo, ó Pai, pela vida do pastor Roberto Paulo, que o Senhor continue usando, ó Pai, o capacitando, ó Pai.
Obrigado pela vida dele, ó Pai. Esteja abençoando os irmãos que nos assistem, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, amados irmãos da Igreja Batista Liberdade. Vamos meditar esta noite no Evangelho segundo João, dos versos do capítulo 3, do verso 22 ao verso 36. Vamos ler no capítulo 22, do capítulo 3, o verso 30. Convém que ele cresça e que eu diminua. Vamos orar. Queremos te agradecer, Pai amado, pela leitura da tua palavra. Abre o entendimento para que possamos compreender a tua palavra e, acima de tudo, colocá-la em prática nas nossas vidas, Pai. Que possamos atentar ao exemplo de vida que foi João Batista, Santo Deus. É o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amado, temos vivido um período para alguns, de bastante tristeza, né? O nosso Deus tem trazido juízo em toda a terra. E no meio desse juízo também o nosso Senhor Jesus Cristo também tem levado muitos dos seus servos. Essa semana mesmo, aprove a Deus chamar o nosso irmão Nilson, né? E queremos estender à família as consolações do nosso Deus. Deus tem um plano maravilhoso e perfeito para as nossas vidas. Muitos dizem, e é uma realidade, que nós estamos aqui nessa terra para cumprir uma missão dada por Deus. E enquanto não cumprirmos o seu propósito, Ele nos deixa aqui, mas à medida que nós cumpramos a nossa missão, Ele nos chama, né? Então Ele chama para a sua casa, para o seu lado. Então o Senhor chamou o nosso irmão Nilson e nós estamos alegres com a vontade do nosso Deus. Embora triste dos nossos corações pela ausência, né, do irmão, estamos também muito alegres porque Deus cumpre a sua vontade. E a sua vontade é boa, é agradável e ela é perfeita. E esta noite, amado, nós vamos ver na vida de João Batista vários relacionamentos que João estabeleceu, relacionamento com os seus discípulos, relacionamento com o Senhor Jesus Cristo e relacionamento também com o mundo. João Batista é um exemplo para as nossas vidas. Aqui no texto que nós temos lido, ele vai dar um exemplo de grande humildade para todos nós. Eu gostaria que ficassem com as Bíblias abertas e conforme nós formos avançando no texto, nós vamos explicando cada passagem. Vamos abrir, né, e vamos ler no capítulo 3 de João, o verso 22 até o verso 24, e aí vamos explicar esta passagem. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, ali permaneceu com eles e batizava. Depois disso está se referindo ao encontro que ele teve em Jerusalém com Nicodemos. E na mensagem passada nós vimos uma parte do discurso do nosso Senhor Jesus Cristo, onde ele estabeleceu o supremo amor do nosso Deus, né, que enviou o seu Filho, deu aquilo que havia de mais precioso para morrer na cruz do Calvário para nos remir dos nossos pecados. Aí nós vimos também a suprema missão do nosso Senhor Jesus Cristo. E vimos também a suprema perdição de um homem separado de Deus, que ama o pecado, que ama as trevas, que não se achega a Deus porque o seu amor ao mundo, ao pecado e à carne o impede a isso.
E vimos também a suprema tarefa da igreja, que é levar este evangelho ao mundo todo. Pregar que Jesus Cristo veio e morreu na cruz pelos nossos pecados. E que aquele que crê tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. Então, depois deste encontro que Jesus teve com Nicodemos, né, depois destas coisas, depois disso, ele foi para a Judéia. E é interessante, Jerusalém fica na Judéia e o texto diz que ele foi para a Judéia. Isso, muitos comentaristas têm estabelecido que Jesus foi para o interior da Judéia. Lógico que havia uma diferença quando os escritores falavam em Jerusalém e em Judéia. Apesar de Jerusalém estar na Judéia, eles sempre faziam essa distinção. Lá em em Atos capítulo 1, verso 8, diz que nós devemos ser testemunha em Jerusalém, em toda a Judéia, né? Então, toda a Judéia. Então é feita esta separação entre Jerusalém e Judéia. Ele estava em Jerusalém e foi para o interior da Judéia. Foi com os seus discípulos. E ali permaneceu com ele e batizava. Aqui vemos a relação do nosso Senhor Jesus Cristo com seus discípulos. Ele permanece com ele. O cristianismo, ele é muito mais, ele é além do que um simples código de ética. Ele é o relacionamento com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O cristianismo é isso, é um relacionamento. Jesus está conosco, Jesus permanece conosco, Jesus é quem nos ensina. Então ele estava com os seus discípulos e permaneceu com ele e ali batizava. Como está o seu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo? Ele está na sua casa, ele está no seu trabalho, ele está na sua vida, ele permanece com você. Outra coisa que nós vemos aqui nesta passagem é a importância do batismo. Jesus batizava. Inclusive, a grande comissão, um terço dela é o batismo, né? Disse Jesus, né, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O batismo em si, ele não salva, o batismo não traz nenhuma remissão dos pecados, não traz santidade, mas ele é um símbolo da nossa confissão pública, da nossa profissão de fé. No nosso Senhor Jesus Cristo mostra que nós somos discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo. E é uma das ordenanças do nosso Senhor. Nós temos o batismo e a ceia do Senhor, que Ele nos deu como ordenança cerimonial. E devemos atentar a esta cerimônia, que é o batismo. João também estava batizando em Enom, e a Bíblia diz que ele batizava porque ali havia muitas águas, e para lá concorria o povo, e assim era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Logo após, Marcos e Mateus nos revelam que após a tentação, João foi encarcerado. O ministério de Jesus Cristo, ele é dividido em 3 anos. Um ano onde ele está fazendo a preparação do seu ministério, ele está montando o seu corpo de apóstolos, né, os seus discípulos. E neste ano também, João Batista está solto e também batiza. Um segundo ano é conhecido como o ano da popularidade, onde Jesus Cristo faz a maioria dos seus milagres e grandes multidões vêm para o seu ministério. E João está encarcerado. João é encarcerado. E quando João é morto, começa um ano da paixão de Jesus Cristo, onde ele é abandonado. Muitas pessoas deixam
realmente o seu ministério e vai até a sua morte na cruz, rejeição e morte na cruz. Aqui João, ele ainda não tinha sido encarcerado, o que mostra que estamos no primeiro ano, no ano da preparação do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Do verso 25, no verso 25 e no verso 26, nós vemos uma situação interessante. Vamos ler. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação, e foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo, além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Temos alguns discípulos de João com ciúme, por causa do sucesso do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, e porque o ministério de João estava declinando. Eles trazem uma questão para João, dizendo: olha, aquele que tu tem dado testemunho, tu tem falado direto nele, tu só fala nele, está batizando aqui perto e a multidão está indo para lá. O nosso ministério, ele tem diminuído. João realmente vai dar uma lição de humildade a seus discípulos. João está preocupado com os seus discípulos. João está ensinando os seus discípulos. João tem exaltado o nome do nosso Senhor Jesus Cristo perante aqueles que ele tem ensinado. Muitos dos seus discípulos já haviam deixado João e seguindo o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Dentre eles temos dois apóstolos, André e o próprio João evangelista. Veja que aqui nós temos o João que escreveu o livro, que é o apóstolo, e João Batista, que era primo de Jesus e que batizava no Jordão e que vai morrer decapitado. São pessoas diferentes, vale aqui salientar. Existe essa intriga no meio dos discípulos de João. E o que João vai responder a ele? Respondeu então João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Ele disse: olha, Deus está no controle de todas as coisas. Deus é quem concede dons aos homens. Deus é quem exalta os homens. Não é a força dele, não é a inteligência. O que nós temos é o que vem do alto. Nós não podemos agir dentro das nossas próprias forças. Deus é quem nos dá vida. Deus é quem nos permite realizar alguma coisa em seu nome. A Bíblia mesmo diz que sem Cristo nada podemos fazer, amado. Às vezes nós enfatizamos muito a inteligência do homem, a força do homem, o dinheiro. Nós enfatizamos bastante os recursos humanos e não atentamos que tudo o que temos, tudo o que fazemos, é Deus quem permite, é Ele quem nos conserta. Então ele está dizendo: olha, como o ministério dele está sendo exaltado, está sendo dado do alto, né? Não sou eu, não é a minha força. João está se referindo a isso. É Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Às vezes nós perguntamos: por que Deus levou tal irmão? Não devemos fazer tal pergunta. Deus tem a sua vontade, ela é perfeita. O que devemos realmente perguntar é porque Ele nos deixou aqui. Ele tem um propósito. Nós ainda não cumprimos a nossa missão. Nós temos muito ainda o que realizar para o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que Ele nos permitiu que ficássemos. Então devemos procurar para que realmente fomos poupados. Temos uma missão e devemos cumprir esta missão. Então João diz a primeira coisa: olha, o homem só pode receber aquilo que vem do céu. Ele não vai receber nada do que Deus não lhe estiver dando.
E no verso 28 ele diz: vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, eu não sou Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Que ele mostra a sua extrema humildade. Jesus Cristo falou que não houve homem maior dos nascidos de mulher do que João Batista. Embora ele disse também que um filho do reino é maior do que João Batista. Mas entre os nascidos de mulher, não houve pessoa tão grande quanto João Batista. Pense nos grandes generais, nos grandes reis, nos grandes imperadores. João Batista foi maior. Foi maior do que Alexandre o Grande, do que Gengis Khan, do que Napoleão, do que todos os Césares juntos. Foi maior do que os heróis da fé, do que Abraão, do que Isaac, do que Jacó. Não houve maior do que João, do que aqueles nascidos de mulher. Então João, ele era grande, mas aqui ele está dizendo, olha, eu não sou, mas eu não sou o Cristo. Muitos iam com ele perguntar, quem és tu? Porque viam os milagres, viu a forma poderosa com que João pregava, viu as multidões afluírem a eles, né? E quando eu me refiro aqui milagres de João, eu falo o milagre da conversão do coração. Ele batizava e ele pregava para arrependimento, arrependei-vos. No meio daquela geração, a geração corrupta, como a nossa é também, muito mais do que aquela época, o milagre maior é esta conversão do coração do homem. Então João fez grandes obras e as pessoas afluíam a ele, e lógico que muitos perguntavam, né, querendo saber, querendo que João se exaltasse, né? Dissesse, não, eu sou um grande profeta. E o que João dizia? Ele dizia, olha, eu não sou Cristo, eu não sou Elias, eu não sou profeta. E o pessoal ficava intrigado. Esse homem não se exalta, né? Esse homem, ele tinha que dizer alguma coisa que fizesse o nome dele ser grande, mas ele não queria fazer isso. E perguntava dele, então quem tu és? Ele disse, eu sou a voz do que clama no deserto, preparai o caminho para o Senhor. Ele disse, olha, eu vim simplesmente para preparar o caminho para Ele. Eu realmente não sou Cristo. Diferentemente, amados, de alguns líderes religiosos hoje, eles se exaltam mais do que eles exaltam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos querem tomar o lugar do Senhor Jesus Cristo. Muitos estabelecem ministério como se fosse dele. É muito comum você ouvir igreja de pastor tal, ministério do apóstolo tal, denominação do bispo tal, sempre se referindo a homens. A igreja é do nosso Senhor Jesus Cristo, o ministério é do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que João está dizendo, olha, eu não sou Cristo, eu não estou tomando o lugar dele, e nem quero tomar. Né? Muitos hoje líderes procuram se exaltar mais do que exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem devemos toda a honra e toda a glória. Eu não sou Cristo. E ele continua, o que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. E ele dizia, eu estou alegre com o ministério que eu estou exercendo. Eu vim para preparar o caminho do noivo. Eu preparo a festa, mas a festa tem um dono. A festa é Cristo. A festa é de Cristo. A noiva é de Cristo. Quem deu a vida pela igreja foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Não fomos nós. Muitos agem como se tivessem uma certa primazia perante a igreja. A primazia é do nosso Senhor Jesus Cristo. João escreveu e falava de líderes que queriam ter o domínio sobre a igreja.
E temos hoje muito isso, muitos pastores superstars. Uma vez eu cheguei no aeroporto e vi muitas faixas, muitas bandeiras. Eu disse, quem está chegando, alguma celebridade? Era um pastor. O pastor estava chegando. Eu digo, que coisa mais ridícula. Não vi nenhuma bandeira exaltando o nome de Jesus Cristo ali, mas exaltando o pastor. E muitos realmente querem esta glória. E João está dizendo aqui, olha, eu estou alegre com o ministério que eu estou exercendo, porque está exaltando o noivo. O noivo é ele que tem a noiva. A festa é dele. A festa é do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos trabalhar para ele e não importa o ministério que estamos a exercer, se ele é grande ou se ele é pequeno. Importa que aquilo que fizermos, como a Bíblia diz, quer comamos, quer bebamos, façamos para a honra e glória do nosso Deus. Quer dizer, nas pequenas coisas que você pode fazer, você tem que glorificar o nome de Deus, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é a glória nossa. Nós não estamos trabalhando para fazer um nome nosso grande. Muitos se acham isso. Querer se exaltar, querer se engrandecer. E aqui no verso 30, ele vai dizer que, e numa lição de humildade ainda, convém que ele cresça e que eu diminua. Ele podia bem dizer, convém que Cristo cresça e que eu cresça junto também. Não que eu diminua, que eu vá sumindo. Que o nome dele seja cada vez mais engrandecido, seja cada vez mais honrado, seja cada vez mais exaltado, e que meu nome vá desaparecendo. Quantos têm essa disposição hoje de fazer a obra e dar toda a glória ao nosso Senhor Jesus Cristo? Muitas denominações, eu já vi discussões entre igrejas, vamos fazer uma congregação em cooperação participativa, se reúnem 2, 3 igrejas e vamos montar aí, pregar o evangelho e fazer uma congregação, e logo chega um pastor perguntando, mas em nome de quem que vai sair a igreja? Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É ele que vai ser exaltado, amado. Não é o nome do homem, não é a denominação que vai ser exaltada. É o nome de Cristo, é a igreja de Cristo. Os discípulos não são discípulos do pastor, não são discípulos do diácono, não são discípulos do professor da escola dominical. Os discípulos são discípulos de Cristo. Nós devemos exaltar o nome de Cristo, devemos pregar e ensinar para que o novo convertido, para aqueles que estamos ensinando a Bíblia, se importem em exaltar o nome de Cristo, em fazer grande o nome de Deus aqui na terra. E não o nosso nome, e não a nossa denominação, e não a nossa instituição. Devemos exaltar Cristo. Ele diz, convém que ele cresça e que eu diminua. Eu tive um colega, e eu achava interessante que quando eu fazia seminário, eu tinha uns 18, 19 anos, e esse colega ele foi para um seminário tido como um dos seminários grandes. Naquela época havia assim dividido por estrela, tinha seminários grandes, seminários menores. Não entendia bem essa divisão, né, como não entendo até hoje. Geralmente o seminário grande de renome não era aquele que servia mais, não era aquele que era mais entregue ao Senhor Jesus Cristo, mas aquele que era academicamente um pouco mais preparado, tinha uma biblioteca maior, tinha professores com doutorado e pós-doutorado. E chegou o colega e eu achava interessante que eu lia livros e nunca citava o nome dos autores. Lia um livro lá, o livro do Strong, lá, a Astrologia Sistemática, mas não citava o nome do Bancroft, e eu citava o livro. E esse colega, preocupado com a minha reputação de acadêmico, ele disse, Roberto, eu vou te falar aqui uma coisa. Quando tu falares que tu leste um livro, tu fala primeiro o nome do autor. Porque senão, lá no nosso seminário, eles vão olhar com uma certa desconfiança para você. É que você não é uma pessoa academicamente preparada. E eu ficava pensando aquela questão, por que eu vou citar o autor? Se o autor está interpretando a Bíblia, aquilo que ele falou de acordo com a Bíblia
nós vamos falar, eu não preciso realmente dizer, eu imaginava assim. E aquilo que é contrário, nós devemos realmente refutar. Mas ele estava realmente preocupado em fazer que o meu nome fosse reconhecido academicamente. Eu não via muita necessidade disso. Muitas pessoas agem assim, dessa forma, eu vejo muitos membros de igrejas preocupados, que nem os discípulos de João, dizer, meu pastor, ele tem doutorado, ele tem pós-doutorado, já escreveu 10 livros, então exalta muito o nome em vez de exaltar o nome do nosso Deus, em vez de fazer o nome de Cristo sempre maior, sempre mais grande, que nós possamos diminuir, que o nosso nome possa diminuir na nossa casa, e que Cristo seja exaltado na nossa casa, no nosso trabalho também, que Cristo realmente seja honrado nos nossos trabalhos, na nossa vizinhança também, no meio da nossa parentela, que realmente as pessoas veem nas nossas vidas uma ação do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, a paciência do nosso Senhor Jesus Cristo, e que o nosso nome cada vez mais diminua, e que o nome dele seja exaltado. E João aqui, ele vai, no verso 31 ao verso 36, ele vai realmente, além de desmistificar, arrasar essa comparação que estava fazendo ele e Cristo. Ele vai dizer, olha, não faz sentido nenhum vocês me compararem com o Senhor Jesus Cristo, com o ministério dele. E por que ele vai dizer isso? Ele já começa no 31. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno, e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos, e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Está dizendo, olha, ele é uma testemunha dos céus. Ele veio dos céus. Ele fala coisas lá do alto. Ele fala o testemunho de Deus. Muitos não aceitam esse testemunho, mas é um testemunho do alto. É um testemunho do Deus verdadeiro. E quem aceita o testemunho realmente reconhece o que Deus faz, como Deus é verdadeiro. E é uma das razões. Cristo, ele veio do alto. Cristo é um testemunho do alto e João era da terra. Não havia motivo para comparar os ministérios. E ele diz, pois o enviado de Deus fala as palavras deles, porque Deus não dá o Espírito por medida. E prossegue, o Pai ama o Filho, e todas as coisas tem confiado às suas mãos. E ele diz, olha, Cristo é o Filho de Deus, e ele tem confiado tudo nas mãos deles. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Ele é maior do que nós somos suas criaturas, não tem como comparar o nosso ministério. Cristo realmente é o Filho de Deus, e ele conclui com uma máxima, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. É Cristo quem dá a vida eterna. Não era João, não é outra pessoa, é somente Cristo. A Bíblia fala que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Ninguém mais pode conceder a salvação a você e a vida eterna, somente o Senhor Jesus Cristo. E este é o testemunho de João Batista, dizendo, olha, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que se mantém rebelde contra o Filho, sobre ele permanece a ira de Deus. Nós já nascemos sobre a ira de Deus, porque nascemos em pecado. Nós herdamos o pecado de Adão, ele como cabeça natural, cabeça federal de toda a humanidade. Ele transmitiu o seu pecado a toda a sua descendência. A Bíblia fala que todos os homens pecaram, que nós somos pecadores e que nós precisamos da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz aqui, olha, quem crê, ele tem a vida eterna. O que não crê, sobre ele permanece a ira de Deus.
afaste a ira de Deus sobre a sua vida. Creia no nosso Senhor Jesus Cristo. Entregue a sua vida a Ele. Esta é uma decisão mais importante que você pode tomar na sua vida, que terá uma repercussão por toda a eternidade. Tudo o que você tem, tudo que você é, tudo que você faz não tem importância nenhuma se você não aceitar o nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Esta é a mensagem que Jesus Cristo veio trazer, que os apóstolos trouxeram, que João Batista pregou também, que Cristo veio para nos remir dos nossos pecados. Estas são as novas do Evangelho. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que não crê, sobre ele permanece a ira de Deus. Que o Senhor, nosso Deus, possa nos abençoar esta noite. Vamos orar. Queremos te agradecer, Pai amado, pela exposição da Tua Palavra, que ela venha calar nos nossos corações, que ela encontre guarida nas nossas vidas, Pai, que possamos praticá-las. Nós te agradecemos porque Tu nos deste o Senhor Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para todo aquele que nele crê tenha vida eterna, não venha perecer eternamente, Pai amado. Faz com que este culto que está sendo transmitido, Santo Deus, possa alcançar aquelas pessoas, Santo Pai, que Tu tem preparado para a vida eterna, que eles aceitem o Evangelho do nosso Senhor, aceitem o presente que Tu destes a Ele. No precioso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Nós queremos aproveitar esta oportunidade e agradecer à Igreja Batista da Liberdade. Agradecer a algumas pessoas que estavam auxiliando o irmão Nilson e a família dele, a sua noiva Yara, neste momento de idas ao hospital. Agradecemos toda a equipe médica, tentando de alguma maneira preservar a vida do irmão Nilson. Agradecemos aos amigos que, junto conosco, dobraram seus joelhos, intercedendo pela sua vida. Nós aqui, uma pequena parcela da Igreja Batista da Liberdade, colocamos este culto no ar, não para agradecer o irmão Nilson, não é isso, mas sim agradecidos a Deus pela dádiva que foi conviver com este ser humano tão especial, que muitas das vezes abriu mão de sua família e se dedicou para cumprir o ID de Jesus. Louvamos a Deus pela vida dele e somos muito felizes por ter convivido com este servo de Deus. Nós, da Igreja Batista da Liberdade, continuaremos porque a obra do Senhor continua. Nós não podemos parar, nós não vamos parar. E junto todos nós vamos seguir caminhando. Que Deus continue abençoando a sua vida e da sua família. Em nome de Jesus. Amém. Falar do nosso amigo Nilson, mais conhecido como Vulgo Negão, é fácil. Ele era uma pessoa alegre, feliz. Onde ele andava deixava registrado aquele sorriso contagiante. Era uma pessoa brincalhona que tirava onda com todo mundo. Era uma pessoa super prestativa, independente do favor ou horário que você pedisse, ele estava ali disposto a dar aquela força. Ele também era o meu parceiro de zaga. Ali não passava nem sinal de Wi-Fi. Por mais que o atacante driblasse ele matava a jogada com a falta. Na verdade, eu não considero ele nem como amigo, considero como irmão, até porque o conhecia desde os 7 anos de idade, então nós crescemos juntos e eu só tenho boas lembranças dele. O que nos conforta é que hoje ele está nos braços do Pai. Falar do Nilson é algo muito gratificante para mim. Ele esteve em todos os momentos da minha vida, desde pequena me acompanhando, dos meus 3 meses, esteve comigo até os meus 16 anos. Sou muito grata pela pessoa que ele foi e com certeza eu irei lembrar dele em todos os momentos da minha vida. Me ajudou toda a minha família, quando a gente mais precisava, quando a gente menos precisava também, ele estava lá. E o Nilson foi uma pessoa incrível, e agora ele está ao lado do Pai, olhando por todos nós. E se Deus decidiu levá-lo, quem somos nós para questionar? Enfim,
Nilson, eu te amo ainda, te amo muito e obrigada por tudo. Nosso querido irmão Nilson, ele nos marcou de várias formas na vida da igreja. Uma delas que me chamou bastante atenção foi o ano passado, quando nós voltávamos do acampamento. Eu havia pedido a ele no dia anterior, na segunda-feira, se eu não me engano, que nos desse uma carona de volta para Boa Vista. E ele disse ele prontamente disse que nos daria essa carona, que poderia nos trazer. Eu juntamente com os meus 2 filhos, né? E no dia houve um imprevisto, segundo o irmão Nilson, ele me falou. E não, pelo ocorrido, ele não poderia ir lá nos buscar. Mas como ele havia dado a palavra para nós, ele foi assim mesmo. Ele disse, irmão, eu vim só mesmo porque eu havia lhe dito que viria. Então, assim, nós louvamos a Deus pela vida do nosso irmão, por esse feito e por outros mais que ele fez, né, no nosso meio.